Olá, meu nome é Camila Rebeca. Eu gostaria de falar com você sobre algo que nós fazemos todos os dias. E se você é cristã, você vai querer fazer isso para a glória de Deus. Eu estou falando sobre o modo como nós nos vestimos. Nós, como cristãs, cremos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, ou seja, aqui há tudo que nós devemos crer e também a vontade de Deus sobre como nós devemos viver. Mas será que a Bíblia realmente trata sobre esse assunto? Será que o Senhor realmente se importa com o modo como nós nos vestimos? Você vai ver que sim, a Bíblia tem passagens específicas sobre esse assunto e Deus se importa com a roupa que você escolhe no seu dia a dia, com o modo como você se veste, porque Ele se importa com o nosso coração e com a nossa condição espiritual. E nossas roupas revelam muito sobre o que há em nosso interior. Você já pensou em suas roupas como algo que deve expressar a sua fé em Cristo? A sua identidade de ser uma com Ele? Que ela pode ajudar você a testemunhar da sua fé? Você já pensou em suas roupas? Se elas forem bíblicas, elas podem ser consideradas uma boa obra que de fato glorifica a Deus e abençoa aqueles que estão em seu redor? Então, nós vamos ver duas passagens na Bíblia que especificamente tratam sobre esse assunto, para que nós possamos conhecer qual é a vontade de Deus para nós a respeito das nossas roupas. E é interessante pensar que essas passagens elas tratam especificamente conosco, mulheres. Essas passagens são 1 Timóteo, capítulo 2 e 1 Pedro, capítulo 3. Em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver ali que há três características principais de nossas roupas. Não importa se nós estamos em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, as nossas roupas devem ter três características e elas são: elas devem ser decentes, ter modéstia, que é a palavra que nós estamos mais acostumadas quando nós falamos de roupas de mulheres cristãs, e elas também devem expressar pudor. Agora nós vamos ver o que significam cada uma dessas características e assim você pode observar se as suas roupas estão ou não de acordo com a vontade de Deus. A primeira característica é que nossas roupas devem ser honestas ou decentes. Isso tem a ver com o fato de que as roupas, segundo o propósito de Deus, é que elas devem nos cobrir. Então, quando você usa uma roupa que expõe muito o seu corpo, ou por ela ser curta ou justa demais, ela já não passa nesse critério de ser decente. Essa palavra honesta, também no original, tem a ver com uma roupa apropriada, de você observar aquilo que você vai colocar, de ser apropriado com cada ocasião. Isso não quer dizer que se você está numa praia, numa academia, você pode se moldar àquela situação. Ela tem que ser decente, ela tem que cobrir o seu corpo e cumprir esse propósito das roupas que o Senhor determinou para nós. Desde quando Adão e Eva caíram e o Senhor graciosamente os cobriu, e isso aprontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, vindo cobrir a nossa vergonha, o nosso nudez, o nosso pecado, as roupas elas devem nos cobrir. Não use roupas que exponham demais o seu corpo e que sejam justas demais, tanto em relação a calças, a blusas, que sejam transparentes. Tome cuidado para que a sua roupa seja uma roupa decente, apropriada, não segundo o contexto em que você está especificamente, mas segundo a vontade de Deus. A segunda característica é que nossas roupas devem ser modestas. E é interessante que no original essa palavra tem a ver com bom senso. Você deve manifestar prudência, sabedoria na hora de escolher as suas roupas. Você deve olhar para elas e, primeiro, elas devem te cobrir. E, segundo, elas devem expressar graças que Deus está operando no seu coração. Então, você precisa intencionalmente escolher roupas que manifestem que você é uma filha de Deus, que você pensa diferente desse mundo, que não expressem obras da carne como a sensualidade, que é um pecado. A terceira e última característica é que elas devem mostrar pudor ou pureza. Quando alguém olhar para você, essa pessoa deve ver a glória de Deus, a glória de Cristo em você, e não pensar em partes específicas do seu corpo que estejam chamando a atenção. Nudez na Bíblia sempre está associada com vergonha. E dificilmente uma cristã vai pecar ou então vai deslizar nessa questão das roupas por vestir uma mini saia. Mas nós vemos hoje em dia que muito do que é chamado de moda evangélica são roupas que na verdade não manifestam pureza, porque são roupas demasiadamente justas, ainda que sejam saias, ainda que sejam vestidos.
Ainda que cubram as mulheres da cabeça aos pés, elas continuam sendo justas, mostrando intencionalmente partes mais avantajadas do corpo da mulher, que nós sabemos que podem sim despertar lascívia e pecado naqueles que estão ao seu redor. E muitas dessas pessoas ainda têm coragem de chamar essas roupas de moda evangélica. Tome cuidado, seja sábia em escolher roupas que cubram seu corpo, que expressem bom senso e que expressem a graça da pureza, da honra. Há uma fala da esposa do famoso pastor Paul Washer, a Char Washer, que eu gosto muito, que eu uso como um critério muito prático na hora de escolher minhas roupas. Ela diz que nossas roupas não devem ser uma moldura para o nosso corpo, mas uma moldura para o nosso rosto, onde a glória de Cristo deve ser manifestada. A nossa segunda passagem está em 1 Pedro capítulo 3, e é interessante ali que ele fala como nossas roupas não devem ser. E qual deve ser a ênfase dos nossos enfeites, dos nossos adornos como uma mulher cristã? Pedro ali vai falar que nossa beleza não está expressa naquilo que é exterior. E aí, muitas pessoas já vão para um outro extremo, dizendo que a mulher cristã não pode usar maquiagem, não pode usar joias, mas ali o que está escrito é que a ênfase da nossa beleza deve estar no nosso interior, num traje que não se corrompe, de um espírito manso e tranquilo, porque eles são agradáveis a Deus. Se você for usar maquiagem e joias, você deve ter aqueles mesmos critérios de sabedoria, prudência, discrição, decência, de ser algo apropriado, de ser algo que não vai mostrar extravagância, sensualidade. Mas o que nós devemos entender é que nossa beleza está principalmente naquilo que está em nosso interior, no nosso coração sendo transformado, na nossa mente sendo renovada pela palavra de Deus, dia após dia, no nosso caráter cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo. Agora, o que a gente fala sobre roupas é que essas graças não podem estar incompatíveis ou em completa oposição com aquilo que nós manifestamos no nosso exterior. É interessante notar que o Senhor Jesus, falando com os fariseus, diz que eles se importavam muito com o seu exterior, na verdade? E muitas pessoas usam esse argumento para falar: se preocupar com roupas é puro legalismo e farisaísmo. Mas ali aquela passagem refuta totalmente esse argumento. Por quê? O Senhor Jesus diz que se eles deveriam limpar primeiro o interior do copo e não somente o exterior. Mas por que o interior deveria ser limpo? Para que o exterior também ficasse limpo. Ou seja, se o seu coração realmente foi alcançado pela graça de Cristo, se o Espírito Santo habita em você, se o seu corpo não é mais seu, mas você pertence corpo, alma, mente e coração ao Senhor Jesus, o seu exterior, o modo como você se veste, o modo como você se maquia, o modo como você fala, o modo como você se porta, também vão manifestar essa limpeza, essa purificação que o Senhor está operando em sua vida, em seu coração. Antes de terminar nossa conversa sobre esse assunto, eu gostaria de falar de algumas questões que são dúvidas comuns quando nós falamos sobre roupas da mulher cristã. Algumas irmãs podem ter dúvidas em relação a peças específicas de roupas, se nós podemos ou não usar. E algumas até argumentam, na Bíblia não é proibido calça legging, biquíni, para dizer que elas estão livres para usar. Afinal, meu corpo, minhas regras. Mas lembre-se que esse não é um lema do povo de Deus. Esse é um lema dos filhos deste mundo, dos filhos das trevas. Então, nós não devemos viver nessa mentalidade, mas conforme a vontade de Deus para nós, que nós já vimos. Nossas roupas devem ser decentes, manifestar pureza e ser roupas modestas, que expressem bom senso e a graça de Deus em nosso coração. Então pense, um biquíni, ele cobre o seu corpo? Aquelas roupas que são muito justas, que apertam as suas pernas, o seu quadril, ou então aqui a parte de cima do nosso tórax, será que elas vão realmente expressar pureza? Então você deve ter esses princípios para escolher com bom senso, com sabedoria, as suas roupas. Toda mulher cristã também deve ter o mesmo estilo? Não necessariamente. Deus nos fez de forma tão variada, cada uma de nós expressa a graça de Cristo de uma determinada forma. Então, não necessariamente todas nós devemos nos vestir num estilo mais romântico, com flores, enfim, mas nós devemos nos vestir de modo a mostrar que nós estamos felizes por ser mulheres e felizes por ser mulheres de Deus, que têm sido transformadas à imagem do Senhor Jesus Cristo. E sobre usar brincos, pulseiras, colares,
pintar as unhas, pintar o cabelo. Nesse aspecto também não há nenhuma proibição na Bíblia. Muito pelo contrário, nós vemos que a noiva, que a igreja de Cristo é descrita como uma noiva, ela muitas vezes é descrita como algo que é adornado, que é belo, que está com seus enfeites, preparada para o seu noivo. Como nós já vimos, esses enfeites são muito espirituais e interiores daquilo que Deus está fazendo em nosso coração. Mas se adornos fosse algo pecaminoso, o Senhor não usaria esse simbolismo para falar sobre a beleza da sua igreja. Então nós cremos que você deve usar os mesmos critérios em relação a toda essa questão de adornos que nós usamos em relação às nossas roupas. Elas devem ser discretas, expressar sabedoria, pureza e decência. Eu também gostaria de fazer um alerta. A palavra de Deus, ela trata sobre esse assunto, como nós vimos, e é importante nós nos submetermos ao senhorio de Cristo nesse aspecto de nossas vidas. Mas a Bíblia não está sempre falando sobre nossas roupas. Ela está sempre falando sobre a nossa grande necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos aos pés de Cristo rendidas, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador e que sem Ele nós estamos completamente perdidas. Quando nós falamos de modéstia, nós poderíamos pensar, católicos falam sobre modéstia muitas vezes, as muçulmanas se vestem de burca. Não há sensualidade entre as muçulmanas, mas elas não têm o principal, elas não têm a pessoa de Cristo que morreu e ressuscitou no lugar delas. Isso é a nossa vida. Cristo é toda a nossa salvação. E se você se cobre com roupas decentes, modestas e que expressem pureza, mas se não houver essa realidade no seu interior, de nada vale. Então, nós devemos sondar o nosso coração, pedir que, se há essa obra salvadora em nossas vidas, que Deus realmente possa mudar o nosso modo de nos comportarmos, de falarmos, o nosso modo de nos vestir. Mas nós devemos pedir a Deus a graça de saber se realmente nós estamos em Cristo, se nós realmente estamos depositando toda a nossa confiança nele. Porque essa é a questão principal, a nossa salvação. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo como um encorajamento para você, minha irmã, que de repente está começando a pensar sobre esse assunto. Se vestir de modo bíblico vai honrar a Deus e vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. E se você está assistindo esse vídeo e não é cristão, não se preocupe com roupas agora. Que o Senhor possa começar uma obra de salvação em sua vida. E vai chegar o momento em que tudo há de ser transformado, mas a coisa principal é: creia no Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Que Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra na próxima falando de outros temas relacionados à feminilidade bíblica. Que Deus te abençoe. E se você se interessou por esse assunto, eu escrevi um e-book chamado As Roupas da Mulher Cristã, onde eu falo um pouco mais sobre o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição.